Bom dia a todos novamente. Bom dia. Bom dia. Mais um dia que o Senhor nos deu. Vamos estar estudando a lição 10 hoje, vamos abaixar nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor. Eu digo que nos dê um estudo aqui da sua palavra, que possa estar trazendo aos nossos corações aqui, ensinamento. Oremos então. Querido Deus Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, daqueles que ainda, Senhor, chegarão. A vida daqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, participando da aula online, Senhor, que possa, meu Deus, Senhor, nos estar dando sabedoria e entendimento na Tua palavra, Senhor, escrevendo, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, na casa dos nossos corações, Senhor. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, nós vimos nas lições anteriores, nós estamos aqui estudando fundamentos bíblicos da família, Tivemos já em questões nas aulas anteriores, nós vimos a questão da restauração para casamentos em crise, vimos a questão dos inimigos da família, as influências, as influências internas, as influências externas, e hoje nós vamos estar vendo na lição 10 um assunto assim, um pouco polêmico, que é divórcio à luz da Bíblia. Então, nós vamos procurar ver alguns fatores ligados ao mundo, e o que mais diz respeito a nós, que é a luz da Bíblia. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, lá em Mateus 19:6, tem o nosso texto básico e o versículo chave. Todos já. Na própria revista tem, o versículo, Mateus 19:6. Vamos fazer a leitura então. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então aqui, em Mateus 19:6, Jesus ele está trazendo o quê? Ele está trazendo o quê? Está trazendo lá está trazendo Gênesis, a formação, a criação, a criação do homem e da mulher, e o propósito de Deus para o homem e a mulher, para que não sejam mais dois, mas sejam o quê? Uma só carne, e que não os separe o homem, onde já trazendo a ideia o quê? De uma união firme, o homem e a mulher, sendo os dois passando a ser um só corpo. Então, só que o que acontece? Nós temos, como nós vimos em aulas passadas, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós temos o mundo, esse sistema, que, como nós vimos até em aulas anteriores, eles exercem uma certa influência sobre nós, e nós não podemos deixar sermos moldados por esse sistema do mundo. Nós temos que ser moldados o quê? Pela palavra de Deus. E na nossa revista traz aqui algumas estatísticas, alguma coisa. Por exemplo, diz na revista que a taxa de divórcios no Brasil subiu quase 300% entre 1984 e 2011. Quer dizer, são, acho que mais ou menos uns 27 anos aí, Então você vê que o divórcio ele subiu 300%.
né? Segundo o IBGE, né? Em 2011. Então, quer dizer, esse índice, né? Você viu, o índice de divórcios era de 0,46, né? Divórcios por 1.000 habitantes, né? De cada 1.000 habitantes, 0,46 e subiu para 2,6 divórcios por cada 1.000 habitantes, né? Então você vê um aumento de praticamente 300%. Outro dado que traz aqui a quantidade dos divórcios no Brasil só em 2011, né? Esse aumento de quase 300% foi entre 1984 e 2011, praticamente uns 27 anos. Agora ele traz um outro dado, por exemplo, de 2010 para 2011, essa taxa aumentou em 45,6%, só de um ano para outro, né? Um aumento recorde, né? Esse índice começou a ser analisado desde 1984, né? E foi um índice recorde, né? Então, o que acontece? O divórcio ele foi, né, instituído por lei e, se não me engano, foi em 1977, eu acho que em dezembro de 1977, e foi instituído a lei do divórcio, né? Então tinha algumas etapas e tudo, sendo que em 1988, com a Constituição de 1988, o divórcio passou a ser... A pessoa podia, por exemplo, se divorciar quantas vezes quisesse, houvesse uma liberdade maior. A pessoa podia se divorciar quantas vezes quisesse e recasar também quantas vezes quisesse, né? Depois da Constituição de 1988. 77 instituiu o divórcio, 88, né? Amplia mais isso, né? E em 2010, o que acontece? O divórcio havia uma etapa que antes de ter o divórcio, né, você tinha que haver a separação dos corpos, né? E isso é um processo que levava mais ou menos uns 3 anos, sendo que isso foi abolido em 2010, né? Que derrubou essa etapa da separação prévia ao divórcio, né? Aí com isso, o tempo médio de duração dos casamentos, né, que chegam ao fim, diminuiu 3 anos, né? Então não precisava mais daqueles 3 anos de separação, né? E, né, aí diminuiu em 3 anos, né, essa etapa. Então o que acontece? Esse aumento no divórcio, né, há um declínio, cada ano parece que há um declínio no número de casamentos civis, né? As pessoas estão deixando de realizar o casamento do civil, né? As pessoas estão procurando se ajuntar e tal, mas sem o casamento no civil, está diminuindo a taxa de casamentos no civil, ano a ano, né? Eu não tenho mudado aqui, né? E as questões que a gente pode conversar seriam, por exemplo, por que vocês acham que o assunto divórcio é tão polêmico assim, divórcio? Bom, depois disso tudo vieram com a união estável, né? Não é mais um casamento. Então, não haja compromisso. Quando foi criado a união entre homem e mulher, foi para ser duradoura do resto da vida. Mas com o passar do tempo foi banalizando. Foi começar a distorcer. Hoje a pessoa já casa com o intuito de qualquer coisa separar. Não é como manda a lei, como motivo de uma relação extraconjugal, por exemplo. Daria um direito ao homem separar. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer briguinha, não estão dando certo, vamos separar. Tudo distorcendo a vontade, o projeto de Deus para a família. Né? Isso é que tem banalizado muito o casamento. Quando a gente está de cara, se não der certo, a gente separa. Quando a gente vai lá no versículo básico, no versículo chave 19,6, né?
que a gente vai lá para a criação, né? Que a gente vai lá para o paraíso, né? A criação de Deus, né? Nós podemos ver o quê? Que Deus, o propósito, a finalidade de Deus, hoje em dia ela está sendo o quê? Totalmente distorcida, né? As pessoas quando casam, né? Ela não casa naquele, já não são mais dois para ser uma só carne. No caso, com o projeto de construir família, de viver junto, de compartilhar tanto os tempos bons como os tempos de provação, ninguém pensa mais nisso. Agora qualquer coisa se separa. É o caso, eu tiro, vamos falar da minha vida com a minha esposa. Se eu chegar em casa, olhar para minha esposa, ela sabe como foi o meu dia, o que está se passando no dia. Se eu passei um dia não muito bom, quando eu chego em casa, ela olha para mim, o que houve? Eu falo nada, não, aconteceu alguma coisa. Mas ela me conhece no olhar. Coisa que é difícil saber. Hoje a pessoa não tem mais compatibilidade, né? Hoje já não andam mais juntos. Cada um deve ter a sua vida separada. O marido hoje não quer que a esposa olhe o celular dele, a esposa não quer que o marido olhe o celular dela. Vão se separando, né? Cada um está tendo a sua vida. Hoje a mulher tem que ser independente do marido, o marido tem independência da mulher, a mulher tem que trabalhar para ter dinheiro. Não há mais aquele. Não é meu, é nosso. E por que não há consenso nesse debate nas igrejas? Né? Eu acho que. Entre as igrejas não há um consenso. Né? Eu acho que em si a igreja tem se esfriado muito. Né? A vontade do homem tem prevalecido muitas vezes a vontade de Deus. Ele se pega o que é bom para a pessoa ouvir, e se pega o que é o certo. Se faz pouco de salvação hoje. O hedonismo é eu, né? O importante é o. Fala-se de vida estável, de carro bonito, de casa bonita. Bom dia. É a preocupação atual. Né? Estão correndo para onde a bênção material vem. Se pensa em salvação. E por que é um crescimento considerável dos casos de divórcio nas famílias cristãs? Porque se nós formos, né, voltar lá para o povo de Deus, né, eles foram escolhidos, né, de certa forma, para que quando os outros povos, as outras nações olhassem para o povo de Deus, pudessem ver o quê? Era como se fosse um espelho, um reflexo. Eles olhassem para o povo de Deus e vissem o quê? A santidade de Deus, né? Os preceitos de Deus. E no caso, os cristãos hoje, né? De certa forma, era para ser isso. Quando as pessoas do mundo, né, olhassem para os cristãos, né, era para eles verem o quê? Verem a Deus, né? Nos costumes, entendeu? No jeito de agir, no modo de pensar, né? No modo de ser. Né? E, né, há um aumento considerável dos casos de divórcio nas famílias cristãs. Aí, o que acontece? É permitido ou não é o divórcio? Eu acho que tem faltado muito conhecimento bíblico. Escolher o que a gente está lendo hoje aqui. Né? Juntou o homem, juntou Deus, o homem não separa. É isso? Dizendo o como se pode acontecer o divórcio. Ninguém sabe disso, ninguém lê. Então hoje a casa não dá certo separar. Né? A gente tem o hábito de instruir nossos filhos naquilo que a gente acompanha biblicamente, que a gente entende que é certo. É isso? Minha filha se casou, a primeira briga séria que ela teve com o marido, ela pegou as coisas e foi para minha casa. Eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, me falou, a árvore está aí, ligou para o rodeio e veio para aqui para casa. Nem esquentou o banco, eu vou trazer do carro. Desci para casa, fui para casa dela, de carro, levei ela de volta e fui contar a minha filha. São duas pessoas diferentes, vão passar de dia juntos, tem uma só casa. Você tem que compreender, eu eles compreenderam. Aí fui conversando com ela,
E os filhos veem na minha vida, com a minha esposa, um exemplo. Eles têm essa herança. Tem essa herança. E isso a gente procura passar para os nossos filhos. Né? Então, isso foi de grande entendimento. É uma questão de compreensão também, né? Porque o povo de Deus, eles tinham as regras, eles tinham a doutrina, e mesmo assim, né, havia esse problema do divórcio. Né? Lá em Mateus 19:8, né, Jesus Cristo ele diz o quê? Que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Né? Porque, na verdade, né, nós queremos o nosso bem próprio, o eu. Né? A gente não procura entender o propósito de Deus, né? E está ali para obedecer a Deus. Né? É o eu, a gente coloca o nosso eu, né, na frente. Né? E Moisés, né, Jesus, quando foi interpelado pelos fariseus, que queriam pegar Jesus de qualquer jeito, né? Ele falou, ele permitiu o divórcio e falou, por causa da dureza do coração de vocês. E se nós trouxermos para hoje em dia, o quê? Por causa da dureza do nosso coração. Era assim e, de certa forma, continua assim. Né? Um e outro não quer ceder, está sempre querendo um culpar o outro. Né? Então, Moisés, no caso, ele não ordenou o divórcio. O que ele fez? Ele regulamentou uma prática que já acontecia. Né? Agora, vamos dar uma olhada como era o divórcio lá no Antigo Testamento. Né? Que hoje vamos ver, as leis vão mudando, né? Mas vamos ver como era no Antigo Testamento. Vamos analisar primeiro, né? Pedir os irmãos para abrirem lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Bom dia. Bom dia, Marco. Todos acharam aí Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Pode ler? Pode ler. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se lhe lavrar, e se eles lhe lavrar, em termos de voto, e lhe der na mão e despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar o termo de divórcio e lhe der na mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 3, nós temos aqui essa situação, né? O divórcio era praticado e o que acontece? A situação, ter achado coisa indecente nela, né? Esse coisa indecente, no grego porneia, né? Que significa alguma coisa imoral, né? Relação sexual ilícita, alguma coisa nesse
nesse sentido. E a situação era que, se ela saísse de casa e se casar com outro homem, e se esse aborrecer e lavrar termo de divórcio, ele lhe dar na mão e a despedir de casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, o que acontece? O marido, nesse caso, ele não poderia de maneira nenhuma voltar a se casar com essa mulher. Em qualquer um desses itens aqui, ele não poderia voltar a se casar com ela, entendeu? Isso era considerado que ela estava contaminada, né? E seria abominação ao Senhor. Então, era uma certa situação rígida ali. Isso daqui não trata, né, de divórcio em geral, né? É até assim, não dá um esclarecimento assim pormenorizado, né? Dá-se uma espécie de regulamentação para o casamento, né? Por causa dos abusos ocorridos, né? Você imagina a situação da mulher naquela época, né? Ela dependia financeiramente totalmente do homem, né? Então, imagina só, ela quando o marido a repudiava, ela ficaria totalmente desamparada, né? Totalmente desamparada. Então, ele tinha que dar a carta de divórcio, porque se não tivesse a carta de divórcio, ela não poderia mais nem se casar com outra pessoa. E o que a nossa revista traz aqui é que a parte principal dessa lei é que o homem ele não poderia se casar com a esposa, né, depois do divórcio, se ela voltasse a se casar, ou mesmo que o marido que ela tivesse se casado viesse a morrer, né? E quando eles questionaram a Jesus, o que Jesus fez? Ele, né, foi lá nos princípios bíblicos, né? Porque havia, por exemplo, os rabinos, né, existiam assim, eles seguiam duas linhas, né? Haviam dois mestres, né? Era Shammai, né, que era assim mais rigoroso quanto a essa questão, né, que só poderia dar o divórcio se fosse por relações sexuais ilícitas, né, alguma coisa assim. E a outra linha da escola rabínica era Hillel, né, Hillel, que ele era assim, era mais, né, a questão dos motivos era muito mais ampliada, entendeu? Então o divórcio era muito mais facilitado, né? Vamos ver agora lá em Deuteronômio 22, do 13 ao 19. Nós não vamos ler tudo. Essa questão aqui no 22, 13 ao 19, o que acontece? Era uma questão que se o marido casasse, né? Por exemplo, eles se casassem e o marido dissesse que a mulher que casou não era virgem, o que acontece? Os pais teriam que trazer a prova da virgindade dela, entendeu? E se ela não fosse realmente virgem, o que aconteceria? Os pais tinham que levar a prova da virgindade aos anciãos da cidade, né? Você vê a situação complicada. E se ela fosse virgem e ele tivesse repudiado ela, mas ela fosse virgem, ele dizendo que ela não era virgem, né?
e ela fosse virgem, ele ia ser açoitado, né? Geralmente eram 40 chibatadas que a pessoa levava, né? Lá no 18 diz, os quais o tomarão o homem e o açoitarão e o condenarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porque divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Então, além dele levar esses 400 açoites, né, ele ainda ia ter que dar aos pais da esposa 100 ciclos de prata, que dá mais ou menos 1,4 kg de prata. Né? E ele teria que ficar com ela, casado com ela, até o final da vida. Né? Agora, se fosse verdade que ela se casou, né, os pais entregaram ela como virgem, e ela não fosse mais virgem, o que aconteceria? Ela ia ser levada à porta da casa do seu pai e os homens da cidade iam apedrejá-la até a morte. A gente pode ver que nos países islâmicos não é igualzinho aqui, mas há algo semelhante, né? Eu já vi um vídeo uma vez que era um rapaz, ele era casado, eu não lembro se ele traiu a esposa, eu não sei o que foi. Eu sei que se era um palanque, né? E as pessoas assim, todas olhando, eu não lembro o país, mas eu lembro que era um país muçulmano. E ele tinha que ficar em pé e levava não sei quantas, acho que era tipo um bambu, alguma coisa. E ele chegou até a desmaiar, caiu, né? Antes do final das chibatadas. Aí levaram ele, né, para um local lá e tudo. Eu não sei se ele fingiu ou se foi verdade. Eu sei que quando ele recobrou a consciência, tudo, trouxeram ele de volta para ele levar as chibatadas que faltavam. Então, né? Então a gente tem uma ideia, né, que hoje em dia, né, mais ou menos semelhante, ainda acontece assim. E lá em Deuteronômio 22, do 28 ao 29, a questão era o seguinte: se ele achar uma moça virgem, né, e ter, né, relações com ela e eles foram apanhados, né, o homem ele teria que dar ao pai da moça 50 ciclos de prata, né, que era equivalente praticamente 700 gramas, né, quase 1 quilo de prata, porque ele a humilhou, né, ele teria que pagar isso aos pais dela, porque a humilhou e não poderia mandar ela embora, teria que ficar com ela, né, até o resto da vida, né? E lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida, né? Ele tem que ficar casado com ela. E se um homem lá no... aqui já é a outra parte. Então, isso são mais ou menos ideias de como era o divórcio no Antigo Testamento, né? Agora, no item 2, né, divórcio no Novo Testamento, né, nós vamos ver lá em Mateus 5, do 31 ao 32. Então, nós
podemos ver que Jesus, ele traz sempre o quê? Na questão dos mandamentos, né? Quando Jesus foi questionado sobre os mandamentos, o que ele falou? Quais são os mandamentos? E Jesus, ele resumiu. O que ele diz? Amará o teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua força, né, o primeiro mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. No caso do casamento, o que ele fez? Ele trouxe novamente o que? A questão da criação. Ele reforçou novamente o que? A questão do propósito de Deus, né? Você vê que ele não desvia, né, para o contexto da época, nada. Ele traz o plano divino, o plano de Deus, né? Então, lá em Mateus 5, 31, 32, né, no Sermão do Monte, ele diz, né, antes, lá no 5:27, né? 5:27 ele diz: bom dia, sejam bem-vindos. No 27 ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás, né? 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então você vê que Jesus ele está trazendo o quê? Está trazendo um plano divino, o plano da criação de Deus. E no 31 ele diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, né? Era lá a lei de Moisés. Ele diz: eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, ele traz o que à tona? Ele traz o propósito divino, o propósito de Deus para o homem e a mulher, que seria justamente só: eis que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, para que os dois juntos, né, fossem uma só carne, né, uma cumplicidade só. E as questões envolvidas são o quê? O marido deveria tratar dignamente sua mulher, né? Imagina o que eu falei, a questão da mulher, né, contextualizando naquele tempo, né? Hoje a mulher ela tem mais independência, trabalha, mas naquela época ela era totalmente dependente, né? Então era uma obrigação do marido tratar bem a mulher, né? A questão só por relações sexuais ilícitas, né? E né, esse é o principal texto, né, que nós vemos aqui na Bíblia sobre o assunto. E o que ele quis tratar era o seguinte, né? Os discípulos chegaram para... Os discípulos não, os fariseus, né? Eles queriam de algum jeito pegar Jesus, né? A intenção deles era que Jesus contrariasse, né, a lei de Moisés, para que eles pudessem acusá-lo de blasfêmia, alguma coisa contra Moisés. Mas Jesus, ele vai o quê? Ele não vai em Moisés, ele vai em Deus, na criação. Com isso, eles não conseguiram motivo ali para acusar Jesus, né? Em Mateus 19, do 3 ao 9,
nós temos aqui o principal texto, né, sobre o divórcio. E a pergunta principal aqui era justamente que é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus prontamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o casamento é uma instituição indissolúvel, né? E mostrou o que Deus pensa do casamento, né? Foi como eu falei, no 3, vieram aí alguns fariseus e experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Né? Eles estavam querendo que Jesus contrariasse Moisés para que eles pudessem acusar a Jesus, né? E Jesus, ele vai lá ao plano divino, né? Jesus então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homens e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eles novamente tentaram, né, ali confundir Jesus, né? Replicaram: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Né? E Jesus, ele foi enfático ali. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus, ele traz o quê? Ele traz o plano de Deus, o plano da criação. Dizendo que essa nunca foi a vontade de Deus. E quando agora nós vamos lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 7, né? As igrejas tinham várias dúvidas, né? Sobre várias coisas, inclusive em relação ao casamento. E a nossa revista, ela destaca, né, que lá em Coríntios, né, havia aquela dualidade grega, né, da filosofia grega, né, onde eles tinham aquela concepção de que a carne, a matéria era má, era ruim, né, e o espírito bom, né? Então eles tinham ali uma questão, né, se era espiritual casar, né, você juntar o que era bom com ruim, carne e espírito, né, desse envolvimento físico com alguém, né? E Paulo ali, ele responde a 3 questões, né? Lá no 1 Coríntios, no 10 ao 11, 1 Coríntios 7, do 10 a 11, ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, ele dá a entender aqui o que o casal crente, ele não poderia se divorciar em nome da espiritualidade, para ter uma vida mais piedosa diante de Deus. Ele ordena que não se separem um do outro. Ele repete o ensino de Jesus. A outra questão que nossa revista coloca na B pode o cônjuge crente divorciar-se do cônjuge descrente? Paulo responde que não. Se Paulo ordena o quê? Que não se separe caso o descrente queira permanecer casado. Ele é cristão, ela não. Ou ela é, e o marido não é. Deveria se separar por causa disso?
por causa de espiritualidade, alguma coisa? A resposta de Paulo é o quê? É não, né? Porque ele mesmo diz o quê? Que a mulher ou o marido cristão, ele pode levar, né, o seu cônjuge a ser transformado. Eu trabalhei com uma rapaz que era desde o início, né? A gente conversando, ele relatou a situação dele com a esposa. E ele teve a idade do rapaz, 17 anos, ele se afastou dele. Tinha curiosidade de conhecer o mundo. Passou um período fora, conhecendo o mundo. Nessa saída dele da igreja, ele conheceu a esposa. Passado esse tempo, a esposa não era cristã, não gostava de Deus, não aceitava. Mas ele permanecia casando com ela. Ele contava as coisas que ela dizia para ele, que ela fazia com ele, chegou a me relatar alguma coisa. Eu passo uma prova muito grande da minha casa hoje, mas foi muito doente de casar fora do mundo. Hoje eu não posso me separar, eu tenho que continuar casando com ela, porque fica lá casado, tinha filho e passava tempo com a esposa de casa, mas foi uma escolha que ele fez errônea, mas agora ele chega comigo, de ganha ela para Cristo, né? Faz com que ela mudasse. Ele estava passando um período muito difícil na vida do Miguel. Ela pode separar, né? Justamente, o que acontece é que muitas vezes nós temos que ter a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o que? A nossa direção, né, para que ela possa nos transformar, e ela vai dar o que? Ela vai dar a direção, a base para a nossa vida. Então, se a gente entende o princípio do casamento, né, se a gente entende que a palavra de Deus é a nossa direção, a gente vai buscar o que? É se conformar à palavra de Deus. Né? A carne milita contra o espírito contra a carne. Né? A gente também não deve fazer muito desigual, né? Por exemplo, agora fez, eu sou uma pessoa que não era bem. Agora está sendo isso. Por isso que a gente nos orienta que não haja um julgo desigual. Né? Você sempre casar com uma pessoa que já se encontra no Evangelho, você não passa por situações como essa. Justamente, a Bíblia, Paulo recomenda isso, a questão do julgo desigual, né? Porque na verdade vai ser uma luta, entendeu? Então a pessoa ela tem que estar, né, ter essa consciência, ela tem que estar disposta, né? Ela tem que estar firme no Senhor e tem que estar disposta a lutar, né? Ela não pode aceitar o julgo desigual e depois, né, não quero mais, né, ela desistir, né? Ela não pode, né? Minha esposa, por exemplo, ela era cristã evangélica. Eu era católico porque fui batizado na igreja católica. Então, o que acontece? Foi um desafio, né? Mas a recomendação é que não seja um julgo desigual, porque se já é difícil, né, os dois sendo cristãos, porque o casamento é difícil, por quê? Porque cada um traz uma herança, não é a questão da herança financeira, mas a questão da herança dos hábitos, dos costumes, da educação e tudo, e há um conflito, né? E se você não está se você está alicerçado no Senhor, você vai enfrentar mais fácil esses conflitos, porque o homem é diferente da mulher, né? O homem é diferente da mulher e não pode ser visto isso como ruim. Isso é bom, no sentido em que você procura o quê? Fazer a complementação, né? As habilidades que o homem tem, né, sejam para ajudar ao homem, e as habilidades da esposa para ajudar a complementar o homem. Então, os dois seriam uma só carne no plano divino, né? Muito mais aprimorado. Então, o que precisa de ter essa noção, essa concepção
de que você está ali num plano divino e que isso precisa de esforço. Isso não é fácil, né? Então, quando o casal, né, a nossa igreja aqui, por exemplo, tem toda aquela questão que eu acho muito importante, que é o curso de noivos, né? Porque quando está ali como noivos, caminhando juntos, né, para que eles possam ter uma ideia melhor do que é o casamento, né? Porque muitas vezes, né, essa herança que eu falei não é uma boa herança, né? Às vezes o marido ou a esposa, né, já não tem uma herança boa do que é o casamento, né? Já trouxe isso e o curso de noivos vai o quê? Vai trazer de forma que a gente possa estar buscando e procurar o quê? Entender o que é o casamento. Porque na vida você vai, né, as pessoas às vezes vão automático, né? Todo mundo casa e eu caso também, né? E ele tem que ter uma preparação para ele saber realmente o que é isso, né? As dificuldades que aparecerão e ele está pronto, né, para poder, né? Igual você falou, no primeiro problema, se a pessoa desistir e sair fora, já era. No meu trabalho, por exemplo, você vê várias pessoas se casaram, mas assim, em pouco tempo, grande parte já tinham se separado. Entendeu? Por quê? Qualquer problema cria qualquer problema, qualquer instabilidade, né, é motivo para cisão. E isso, o que acontece? Vai trazer problemas, principalmente, né, no futuro, né, do próprio casal, dos filhos. Ele às vezes acha que vai ser, o próximo vai ser melhor e a experiência tem mostrado que não é isso que acontece. Questão C, que Paulo coloca lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 7, 15, né? Mas se um descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado a paz. Então, a questão aqui pode um cônjuge descrente divorciar-se do crente? Paulo coloca que sim, né? E o princípio que ele apresenta é o quê? O crente, ele pode aceitar a separação. O Paulo coloca aqui que nesses casos o cristão, né, ele não fique sujeito à servidão, né? De que não há motivo para insistir num casamento em que o outro cônjuge está determinado a divorciar-se. Então, a questão que ele coloca é o seguinte: um cônjuge é cristão, o outro não. Quando o outro que não é cristão quer se divorciar de qualquer jeito, não quer mais ficar de jeito nenhum, o cristão ele pode divorciar. É a questão que Paulo pode até coloca. Aceitar porque o outro não tem conhecimento, mas o que é cristão ele não pode mais. Essa é a questão apresentada lá para o ímpio, se o não crente quiser separar, o cristão ele não tem opção, ele tem que ceder. O outro não tem conhecimento, e ele quer separar. Mas a pessoa que é cristã ela não pode ter relação com a pessoa. Porque ela separou a questão dele, não por ela. Ela tem que se manter íntegra, ou ele, né, no caso. A questão que Paulo bota no 16, ele diz aqui, ó. Ele diz que não fica sujeito à servidão, né? Nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz, né? Não fica sujeito à servidão para a pessoa que não quer. Ele pode estar sujeito a servi-la, né? Se ela não quer, se ela quer se separar. Mas pela lei só se pode se separar de um
Mas se ele não quer ficar de jeito nenhum? Mas se ele não quer, eu só tenho que ceder a sua oração, porque ela tem conhecimento que está separando não por ela quer, ela sabe que ela não pode ter relação com outra pessoa, porque ela vai se tornar adulta. Certo. No item 3, aplicação dos princípios bíblicos. Princípio bíblico para os casais, né? Diz a pureza sexual é reservada para o leito conjugal, né? Lá em Hebreus 13:4, né? Ele fala do leito sem mácula e tudo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É colocado lá em Hebreus 13:4. Então nós podemos ver que todas as vezes que a Bíblia trata do assunto, a questão da ênfase na preservação da pureza sexual no casamento, né? Quais seriam os princípios bíblicos para a igreja lidar com pessoas que estejam enfrentando o divórcio? O que seria o principal? Não, o princípio bíblico para a igreja lidar. Quais seriam os princípios bíblicos? Seria o quê? O ensino da verdade da palavra, né? A gente tem, como cristãos, nós temos que estar o quê? Sujeitos, né? À palavra de Deus, né? Nós temos que querer o quê? Nos moldar à palavra de Deus, né? E isso vai haver o quê? Vai haver uma confrontação. Porque a gente tem um conflito carne e espírito, e essa nem sempre vai ser o que? A nossa vontade. A nossa vontade muitas vezes é paixão lascívia, né? São outras coisas que nós não podemos nos deixar enredar por isso. Nós temos que estar o quê? Debaixo ali da palavra. Mas como é que nós vamos conjugar isso? Vontade e palavra de Deus. Como é que o crente ele trabalha isso? É o básico do crente, né? Seria leitura da palavra e pedir o Espírito Santo para controlar todo o nosso ser, dirigir o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir todo dia. Palavra de Deus, né? E oração, né? Voltando ao tema que você estava lendo anteriormente de passagem, ele fala: por causa da dureza do vosso coração. O que é a dureza do coração? O que significa isso? O coração virou pedra, endureceu, faltou amor, faltou Cristo. Então isto é um motivo. Se você deixou de amar, deixou de ter o Espírito Santo na sua vida, você começa a ficar fechado, endurecido. Isso falta amor, falta o amor de tudo. Então é a base da licença. Jesus Cristo. Jesus é o amor. Né? E a palavra de Deus, ela vai nos confrontar e vai trazer isso, né? Aquela passagem do devedor, né? Onde o devedor, uma pessoa vai lá, se eu não me engano, ao rei,
né, e pedindo para perdoar a dívida, né? Ah, perdoa a minha dívida e tal, não sei o que, aí ele tem misericórdia e perdoa aquela dívida daquela devedor, que era altíssima a dívida dele, e a dívida dele foi perdoada. Quando chega o outro, que devia, a esse que foi perdoado um pouco, ele não quer saber de conversa. Ele teve a misericórdia na vida dele, mas ele não quer ser misericordioso com o outro. Ele teve muita misericórdia, porque a dívida dele era enorme. Ele recebeu uma grande misericórdia, mas não quer. Então, quando a gente faz a leitura da palavra de Deus, ela vai nos confrontar, né? Por que eu estou sendo assim, intransigente? Por que eu não estou querendo ceder, né? Então, a palavra de Deus, ela vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer o plano de Deus, né? E a oração, ela vai fazer o quê? Ela vai sedimentando, né, a palavra de Deus, né, o propósito de Deus no nosso coração, né? É como se a palavra ela fosse sendo escrita no nosso coração. Você lê a palavra, aquilo vai te confrontar, né? Muitas vezes você vai questionar, não naquele sentido de porque Deus, né? Você questionar no sentido de procurar ter um entendimento maior, né? Igual Deus mandou o povo entrar na terra prometida, que era a promessa de Deus, e mandou aniquilar todo mundo lá. Quando você lê a primeira vez, você vai matar todos, velhos, crianças, mulheres, matar todo mundo, né? Conforme você vai estudando, você vai entendendo o propósito de Deus. Por quê? Porque aquele povo, né, era um povo amaldiçoado, já tinha sido amaldiçoado, aquele povo fazia coisas terríveis e ainda, se não fosse eliminado, ainda traria o quê? Influenciaria o povo de Deus, né? E o que o povo de Deus fez? Não obedeceu a Deus, né? E depois aconteceu aquilo que Deus não queria. Eles foram influenciados pelas costumes, tradições do povo daquela terra, que eram coisas abomináveis ao Senhor. E eles acabaram desobedecendo a Deus e sendo influenciados. Bom dia. Então o que acontece? Com esse entendimento, vai trazendo o propósito de Deus, né? E a oração vai fazendo, vai sedimentando isso em nós, né? Então aquele coração duro, ele vai, né, sendo amolecido por Deus, pela palavra de Deus, né? O cristão principalmente, por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, né? Que é aquele que vai nos ajudar a ter entendimento, né? A discernir a palavra de Deus, né? Então essa questão do coração duro, quando você se afasta, né, da palavra de Deus e da oração, o que acontece? O seu coração vai começar a endurecer. Essa é uma coisa natural, né? Foi o que aconteceu com o povo lá, né? Eles começaram a sofrer aquelas influências. É o que acontece hoje. Hoje, nós, na lição 7 e 8, né, nós estávamos vendo as influências externas e externas, né? Tudo que está em volta de nós, a mídia, tudo, a influência é maligna, né? Nós fomos aqui comentar as coisas, né? Horas e horas sobre a carga de influência negativa que nós recebemos hoje, né? Por isso, irmão, que é tão importante você, como cristão, não conhecer a palavra só de ler a palavra, mas viver a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de tudo, mas você tem que ter a experiência pessoal com Deus. Não adianta, a letra mata. Conhecimento. Todos conhecem a Bíblia, é o livro mais publicado e vendido em todo o mundo, mas as pessoas não têm essa palavra dentro de si. É viver, é ter experiência, é absorver, né? Extrair de tudo e viver aquilo. Se você botar em prática, viver aquilo, Deus transforma, o Espírito Santo vai estar com você, vai transformar você. Isso é que falta na vida.
a experiência com Deus é fundamental, né, para alicerçar. Você pode, às vezes, né, se distanciar e tudo, mas aquilo vai te trazer à memória, né? Na hora que você lê a palavra, alguma coisa, aquela experiência, aquilo vai ser um marco, né, na sua vida, né? Quando eles atravessaram ali o Jordão, colocaram aquela coluna de pedra, né, como um marco, né? A experiência com Deus, aquilo fica um marco, né, na sua vida. Porque a luta é constante, a carne e o espírito se milita o tempo todo, né? A carne te puxando para o lado, mas se você deixar que o espírito domine a sua carne, domine o seu ser, você vai ter vitórias, vai conseguir realmente lutar. Com certeza. Então, irmãos, concluindo, né, quando entendemos a declaração bíblica de que o casamento deve ser para toda a vida, percebemos as vantagens que ela oferece. Né? Somos capazes de vencer os momentos de esfriamento do romantismo, né? Que aí você entende as etapas. Né? Se a gente não consegue entender as etapas da vida, né? Quando eu era criança, pensava como criança, né? Quando você fica moço, pensa como moço, quando adulto, você pensa como adulto. São as etapas da vida e o próprio amadurecimento, né? Seremos capazes de fazer a aliança matrimonial funcionar como resultado do nosso compromisso com Deus e com o próprio casamento. Nós precisamos que o Senhor esteja, né, conosco. Né? Amém? Algum irmão quer comentar alguma coisa? Amém? Então, irmãos, né, agradecer a presença de todos aqui, né? Quer falar muito alguma coisa? Não, só completando, né, que o irmão falou. A palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o alimento, ela é o manual do Criador. E se a gente lê, eu e meu marido, a gente lê todo dia a palavra junto. É importante para o casal, para a família, orar junto, não deixar de orar na hora da refeição. Deus realmente é viver Jesus no dia a dia. Vigiar vem em primeiro lugar. Vigiar porque o mundo, colocando coisas horríveis, o mundo jaz no maligno. E a gente, mais do que nunca, é preciso colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Com certeza. Buscar Ele em primeiro lugar. Como o irmão falou, orando e estudando a palavra. Só assim a gente vai ter vitória. Oração e palavra. Só assim vai ter vitória. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos estar, né, retornando nossas cabeças, né? Está pedindo ao irmão que possa estar orando, agradecemos a Deus, né, para estarmos encerrando essa aula. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor.